Hoje é dia de maratona no Terror de Hobby. Eu separei para vocês 50 filmes obscuros do terror. É o melhor do cinema B dentro de várias décadas. Tem filmes da década de 40, 50, 60, 70, 80, 90, 2000, enfim. Tem um pouco de tudo dentro dessa gigantesca lista. É assistir um e maratonar. Vamos lá! Death by Temptation. Abrimos a lista com o filme sem título em português de 1990, que vai trazer na história uma mulher que durante a noite ela vai até esse bar, atrai homens para sua casa, após ter relações quentes, ela os mata, os morde, ela é uma espécie de vampiro, uma espécie de demônio, e nós vamos acompanhar a substância do filme realmente está inserida no momento em que um policial e dois amigos vão investigar o paradeiro dos jovens perdidos e começam a descobrir coisas ocultas. Death by Temptation tem aquela produção da Troma. Quando apareceu Troma, eu esperava um filme trash, que eles produziram aquele Toxic Avenger. Eu falei, putz, lá vem um filme meio trash, diferente, por mais que eu goste de Toxic Avenger, né? Mas não, é um filme bem diferente, só com atores negros. Isso é uma oportunidade rara dentro da década de 90. Teve outros filmes de terror também. Esse aqui é um dos mais emblemáticos desse período. E um filme gostoso que acontece 70%, 80% dentro desse bar. Depois tem a casa desse demônio. A interação entre os personagens é divertidíssima. Eu estou ficando aí para fazer uma listinha sobre o terror negro, né? Esse filme com certeza fará parte. Agora chegou a hora de falar sobre um dos meus slashers favoritos da década de 80 e o extremamente obscuro The Final Terror, dirigido pelo Andrew Davis, ótimo diretor, aqui fazendo um filme sobre um grupo de trabalhadores que eles pegaram uma semaninha de folga, estão acampando no meio dessa floresta e só que eles encontram nesse lugar uma espécie de criatura, eles não sabem a princípio se é um humano, se é uma criatura que está caçando-os, matando-os um por um. Aí, o grande mistério vai ser descobrir quem é o responsável, assim como aproveitar as ambientações, as paisagens lindíssimas dentro dessa natureza. É um filme que bebe muito em aquele Deliverance, né? Amargo Pesadelo da década de 70, por trazer a natureza como parte do terror, como parte do desafio dos nossos sobreviventes nessa busca improvável pela vida. E tem o vilão, né, com esse slasher, sempre atua como uma entidade invisível, nem os personagens, nem o próprio espectador sabe quem é o responsável por esses crimes. A gente suspeita, a gente aponta os dedos, mas não chega a ter certeza. E tem a Daryl Hannah, em começo de carreira, que depois fez grandes filmes. Tem o Joey Pantoliano também, que depois fez na década de 90 outros ótimos filmes. Enfim, The Final Terror, pode dar play que você vai se surpreender e vai colocar facilmente na sua listinha de melhores slashers de todos os tempos. A Mansão dos Desaparecidos, o filme vai girar em torno dessa viúva que ela contrata empregadas e acaba matando-as em virtude da ganância, do dinheiro, para manter o status financeiro, o seu status de vida que ela tinha com seu marido. Quando o marido morreu, ele a deixou em uma situação financeira grave e agora ela vai tentar, de suas próprias formas, manter aquele padrão de vida, e cada empregada é uma nova história, até chegar ao fato em que uma mulher decide investigar que diabos está acontecendo com essas pessoas desaparecidas. Filme de 69, mas que traz toda uma atmosfera de década de 70. Filme bem rústico em suas investidas, aquele clima mais quente, né? Um terror que acontece numa cidadezinha com altas temperaturas, no meio do deserto quase, sem muitas casas ao redor dessa casa central em que acontece a ação. Um bom filme da década de 69, ele até foge um pouquinho do nosso arco de filmes B, mas ele é bem obscuro. Psicose 4, A Revelação, o capítulo final da jornada de Norman Bates. De novo nós teremos o Anthony Perkins, dessa vez se despedindo do seu personagem, dessa vez ele não dirige o filme, e a história vai trazer o Norman Bates, que ele está escutando um programa de rádio após sair do manicômio, e ele liga para a central de rádio para contar a sua história. Então nós vamos ter várias etapas da vida desse homem, culminando na jornada sangrenta pela essa cidadezinha. E o diferente é que o Anthony Perkins aqui, ele apesar de ter seu nome creditado como protagonista, ele tem um pouco tempo em tela. Dentro dessa saga com 4 filmes,
Eu confesso que eu recomendo o primeiro, o segundo, o terceiro fortemente. Esse quarto ele é mais fraquinho, você vai assistir mais pela saga, mais pelo Anthony Perkins, né? Mais por esse terror. O Anthony Perkins chegando até a década de 90, ele que em seu final de vida fez vários filmes de terror, e é legal para você ver também a infância de Norman Bates, como que os produtores e o diretor imaginaram a infância aterradora desse jovem. Olhos Noturnos. Na história nós vamos ser os dois irmãos que comandam uma empresa de segurança, de monitoramento. Eles são contratados por uma estrela do rock e sua esposa, esse casal meio que está se divorciando, para fazer a segurança dessa grande mansão. O problema é que eles estão inseridos em um grande jogo de enganação, e o filme vai ganhar toda a sua substância mesmo quando um desses irmãos se envolve romanticamente com essa mulher. A mulher que é interpretada pela Tanya Roberts, né, que fez aquele Armadilha para Turistas. É o início do período mais quente, é um filme bem limítrofe, com muitas cenas quentes. O diretor até preza mais pelas cenas quentes do que pela história, pela ação, apesar de ter uma história bem envolvente. É um suspense em sua síntese mesmo, para quem é apaixonado por esse cinema mais quente, característico, né, das décadas de 80 e 90, vai se divertir do começo ao fim. Uma boa opção para abrir a década de 90, né, filme de 1990. O Incrível Homem que Encolheu. Agora nós vamos voltar para a época mágica do cinema sci-fi, década de 50. Na história nós vamos ter esse casal, eles estão viajando e o marido é exposto a uma nuvem tóxica que acaba infectando e fazendo com que ele, ao longo dos anos, ao longo dos meses e semanas, vá diminuindo de tamanho, sem explicação alguma. E aí é o grande charme do filme, né? O homem tentando, de alguma forma, reverter esse processo, parar esse processo e lidando com os diferentes desafios que vão se apresentando. Primeiro o preconceito social, depois eventualmente um gato, depois é uma aranha, depois é uma mosca. Cada hora é um desafio diferente conforme ele vai encolhendo. Filme bem filosófico até em sua arcada central, trabalhando com qual é a razão da existência, né? O que nos move, o que move a vida em si, não só da espécie humana. Um filme incrível, bem perturbador em sua mensagem e feito com um brilho no aspecto da tecnologia, dos efeitos especiais, que a gente acha mesmo que é um filme da década de 70, da década de 80. Tamanho a riqueza em detalhes conforme esse homem encolhe e vai enfrentando os diferentes desafios. Um clássico, um dos maiores filmes sci-fi da década de 50. Dead Girls, filme B, em sua síntese, vai trazer uma banda de rock, mas não é uma banda de rock comum, é uma banda de rock comandada somente por mulheres. Elas têm um sucesso razoável, só que elas decidem tirar férias, e nessas férias elas começam a sofrer ataques. Quem é o responsável por esses ataques? É algum membro da banda insatisfeito? É algum fã? É alguém do passado dessas garotas? É tudo isso que nós vamos tentar, eventualmente, descobrir durante o filme, durante os seus 90 minutinhos. Dead Girls é aquele filme que começa tiro, porrada e bomba, com bastante terror mesmo. Tem uma cena de abertura emblemática, bem desconfortável até, na forma de trazer o seu terror, mas pouco a pouco vai perdendo seu charme, mas não perde o aspecto do entretenimento que ele entrega, até por trazer esse aspecto da música, né, de bandas de rock. Tem uma legião de filmes da década de 80 e 90 sobre esse tema. Esse é um filme perdido, né, de 1990. A Árvore da Maldição. Um casal acabou de ter um filho, vai contratar uma babysitter para cuidar do bebê, só que eles encontram a mulher que eles têm como perfeita, só que quem é essa mulher? O que ela quer dentro da casa? Ela está ali simplesmente para roubar o bem mais precioso dessa família, tudo ligado a uma seita demoníaca oculta dentro dessa sociedade. Filme dirigido pelo William Friedkin, um filme menor, diretor lá de Exorcista lendário, de um dos meus favoritos de todos os tempos, e aqui um filme menor do diretor, um filme quase que a gente pode chamar de perdido, se a gente for levar em conta a popularidade super baixa, né, que ele tem, e uma trama interessante sobre o ocultismo trabalhado de uma forma pouco usual, como nós estamos acostumados dentro desse subgênero. Não é um filme perfeito, é um filme com várias falhas, mas que cumpre com seu propósito de assustar, de deixar o espectador desconfortável em algumas cenas, e traz uma vilã lindíssima. A Haunted Turkish Bathhouse, filme sem título em português e filme japonês para nossa lista. Toda a trama vai acontecer dentro dessa casa de banho, e essa casa de banho para adultos é comandada por um casal, e esse casal, o marido tem um caso com uma nova mulher, e ele quer pegar o negócio
para si, ele dá um golpe na mulher, só que esse golpe vem de uma forma bem abrupta, só que em determinado ponto da história, o karma vai surgir, a figura do sobrenatural vem e vai fazer da vida tanto do homem quanto dessa amante um verdadeiro inferno. Esse filme japonês da década de 70 é uma verdadeira pérola, super obscuro, né? Acabou ganhando uma remasterização nos últimos anos, foi aí que ele veio mesmo aos circuitos de cinéfilos do terror, e divertidíssimo. Tem um filme que é um filme que vai ganhando em bizarrice, como é tradicional do cinema japonês, conforme a trama vai avançando, e nos dá os últimos 30 minutos um espetáculo visual raríssimo de se ver dentro do gênero. Vocês vão assistir, vocês vão se divertir do começo ao fim. E tem um aspecto do sobrenatural que vai surgir. Eu não posso nem falar como esse sobrenatural vai surgir, porque ele é um spoiler da trama. Espírito Assassino Witchboard, em seu título original, uma galera tá brincando com um tabuleiro Ouija. O tabuleiro acaba saindo exatamente da forma como deveria, né? Libera um espírito, esse espírito é maligno e ele fica meio que atrelado à figura dessa jovem, acaba possuindo em alguns momentos essa mulher, e é aí que nós vamos ter o nosso terror quando essa mulher tenta se desvencilhar desse espírito, salvar a sua própria vida e descobrir o que diabos esse espírito quer, qual a história do passado que ele quer vingança. Witchboard traz aquele terror característico sobrenatural, aliado ao aspecto do Ouija, só por isso já traz todo um charme especial ao filme. Filme curtinho também, como é característico da nossa lista, e tem a Tawny Kitaen, né, que fez os clipes da banda Whitesnake como protagonista. Agora um filme mais recente, Estranha Escuridão, de 2020. Um grupinho de garotas está indo para um concerto de rock. Lá elas conhecem outro grupinho de rapazes. Elas levam esse grupinho para a casa de uma delas que está vazia. Só que é nessa noite, durante a diversão desses personagens, em que o terror sobe, toma conta das cenas. Um desses grupinhos é, na verdade, uma seita demoníaca. Mas qual grupo? O grupo de homens ou o grupo de mulheres? Nós vamos descobrir logo no comecinho, mas eu não vou dar nem spoiler. Mas eu acho que vocês já desvendaram o mistério. O filme delicioso, do começo ao fim, não. Do momento em que ele pega, que esse mistério é entregue até o espectador, o filme não para mais. A terror atrás de terror. Personagens, verdadeiros psicopatas inseridos na história, e a gente vai se surpreendendo com o nível de psicopatia dessas pessoas. Uma pérola aí do cinema recente. A Frieza de uma Assassina, Devil in the Flesh, filme da década de 90, protagonizado pela Rose McGowan, que fez Planeta Terror, né? Fez Pânico também. E na trama ela vai interpretar essa garota, a mãe morreu, ela vai viver com sua avó, só que a avó é um verdadeiro, uma pequena versão do demônio, né? Eu tô sendo gentil com aquela senhora. Só que essa garota, ela também não é muito bem da cabeça, né? As próprias circunstâncias que giram em torno da morte da mulher, da mãe dela, são bem suspeitas. O filme vai ganhar sua força mesmo quando essa jovem acaba tendo como um crush, né, o seu professor. Ela vai fazer de tudo para para capturar a atenção e depois viver um romance com esse homem. É um filme que vai flertar, começa como suspense e entrega em seus últimos 30 minutos terror na sua versão mais pura, anos 90, né? Lá de, como eu falei, Pânico, Lenda Urbana, Eu Sei o que vocês fizeram no verão passado. Pega tudo isso em uma versão mais soft, entrega até o espectador uma ótima atuação. Teve até uma sequência pouco conhecida que eu ainda não assisti, mas enfim, um filme realizado mesmo para a televisão, então ele tem um formato de tela diferente. Daniel Não É Real, filme de 2019, vai trazer esse garotinho, né? Nós vamos se dividir em duas etapas, né? Dois períodos temporais. Primeiro, na infância desse garoto, ele vive uma situação traumática e ele acaba trazendo um amigo secreto. Só que esse amigo secreto, ele faz com que o garoto viva experiências muito fortes, né? Muito consideradas impróprias para a idade. Ele tranca esse amigo secreto, só que esse amigo secreto retorna no início da vida adulta desse garoto, agora um jovem adulto, e é aí que o filme vai ficar realmente macabro. Filme esse, Daniel Não É Real, 90 e poucos minutinhos, rápido, e traz um suspense que realmente nos prende a atenção. Suspense não, isso aqui é um terror em sua síntese, né? Bastante sobrenatural, bastante loucura emanando, e tem um mistério
que a gente vai, ele vai, um roteiro bem construído e que eu não consegui, quem assistiu, se conseguiu descobrir antes do final, eu não consegui, foi uma baita surpresa e filme Daniel Não Real, uma boa opção aí do cinema mais recente de terror. Agora uma verdadeira pérola da década de 90, filme de 91, mas que foi finalizado em 88, 89 e ficou na prateleira por alguns anos até de ser de fato lançado. Ameaça do Espaço, The Borrower, em seu título original. O alienígena, ele é condenado em seu planeta a passar a eternidade na Terra, ou seja, viver na Terra é uma verdadeira condenação, concordo com essa premissa. E só que tem uma pegadinha, ele tem que possuir corpos, né, de seres humanos para fazer com que a sua existência seja preservada, só que ele não é somente o corpo, ele pega um corpo e ele tem que trocar a cabeça, a cada 2, 3 dias a cabeça explode, ele tem que vir capturando novas cabeças. Essa é a diversão do filme, essa é a história do filme, delicioso do início ao fim. Ele é até uma versão ali aquele The Hidden, esqueci o título, O Escondido aqui no Brasil, O Escondido, que é da década de 80, filmão, tem uma premissa bem similar, ambos do mesmo nível, divertidíssimo do começo ao fim, aquela atmosfera de cidade grande, a da figura da noite e da figura da loucura desse personagem. Tem uma cena até que é uma cabeça de cachorro que ele utiliza para manter a sua existência. Um filme incrível, pena que é pouco conhecido, é obscuro, né? Pouca gente fala sobre. Vá lá, procure, depois você volta aqui para me falar o que você achou do filme. Striptease da morte. Mortes começam a surgir entre as dançarinas dessa boate noturna e uma policial mulher vai se infiltrar, vai atuar como dançarina para tentar desvendar o mistério. Quem é esse serial killer misterioso? Stupid to Kill, em seu título original, filme bem em sua síntese, muitas cenas quentes, para quem gosta desse cinema, como eu, e falei no filme anterior da atmosfera noturna, esse filme então é uma boate que simplesmente funciona no período da noite, a investigação policial, as cenas de dança, é delicioso, tão delicioso quanto o filme anterior, e teve até sequência, eu tô procurando a sequência, não consegui achar ainda, filme difícil de se encontrar. Se o primeiro já é difícil, imagine as sequências, mas enfim, delicioso. Stupid to Kill. Herança Maldita, filme britânico para nossa lista de terror setentista, né? Início da década de 70, um homem herda uma casa de um tio que falecera há pouco tempo, um casarão, e dentro dessa casa há uma lenda urbana que tem um dinheiro escondido nas paredes. É aí que tanto esse homem que herdou a casa quanto seus vizinhos, um casal de vizinhos, começam a procurar de forma frenética por esse dinheiro, até o ponto em que o aspecto do sobrenatural vai surgir na nossa história. Tem o Christopher Lee em uma pequena ponta no filme, ele não é o protagonista, mas está lá presente, um ser onipresente do cinema de terror britânico, né, das décadas de 60 e 70, e filme divertido, bom filme de sobrenatural para nossa lista, uma boa história de fato que vai ficando mais soturna conforme a trama vai avançando e vai trazer até um pouquinho do aspecto da loucura nos personagens, do dinheiro. Com a maldade na alma, Robert Aldrich na direção, Bette Davis como protagonista, interpretando essa mulher, o filme vai se dividir primeiro, né? Vai se dividir em 2 etapas, né? A infância dessa mulher, infância não, os 17, 18 anos, até o período mais da velhice. Nessa infância, ela está prestes a se casar, descobre que o marido está cometendo uma espécie de traição e mata o marido. Aí que nós vamos avançar no tempo até o período em que essa mulher já está mais velhinha, já está completamente solitária e ela está dentro dessa mansão. Essa mansão tá para ser demolida e ela não quer sair do lugar. Aí que nós vamos ter mais mistérios surgindo. Bette Davis incríveis, é o período da carreira da atriz que ela fez mais filmes de terror, né? Fugiu daquele cinema de comédia, de drama das décadas de 30, 40, 50, agora década de 60, terror e suspense. Ela e a Joan Crawford, né, que até fizeram filmes de terror juntas. Eu vou falar da Joan Crawford mais pra frente na nossa lista. Um filme bem atmosférico, filmado em preto e branco, com uma ótima direção, um mistério que vai crescendo aos nossos olhos conforme o filme avança. Foi Deus quem mandou. Estranhos ataques começam a acontecer em Nova York. Os assassinos em questão não têm ligação um com o outro, e só tem a única ligação que surge é a seguinte frase que todos disseram antes de morrer: foi Deus quem mandou. É aí que o investigador vai tentar desvendar esse mistério. Tem um pouquinho de conspiração, um pouquinho de jogo de enganação e muito sobrenatural. O filme dirigido pelo Larry Cohen. Eu não sou de fato um grande fã da filmografia desse
esse lendário diretor B do terror. Eu gosto dos filmes, mas eu não sou um fanático. Eu acho que eu descobri meio que o porquê disso, porque os filmes acontecem 70, 80% deles durante o dia, né? Eu sou um cara mais que gosta de filmes que se passam durante a noite. E todos os filmes mais emblemáticos, eu vou trazer inclusive mais um filme do Larry Conway nessa lista, eles acontecem durante o dia, a ação traz esse aspecto da cidade grande, isso é um ponto positivo, sem dúvida. E nesse filme em questão, é uma bizarrice que vai, a cada 5, 10 minutos ela vai subindo de tom até nos propiciar os últimos 30 minutos, que parece mais um filme de magia do que um filme de terror. É uma boa opção desse cinema B setentista, e tem o Tony Lobianco, lendário ator da década de 70, como protagonista. O Círculo do Diabo, The Devil's Hand, filme de 61, filme em preto e branco, ainda B, bem B mesmo, esse daqui, bem obscuro. É sobre esse casal, o marido começa a ter alucinações, sonhos com uma estranha mulher que o leva até uma loja de bonecas, só que essa loja de bonecas é na verdade um fronte de uma seita demoníaca. Aí nós temos o nosso filme, a Mão do Diabo não, The Devil's Hand é o título original. O Círculo do Diabo é aquele filme que você vai dar play quando você menos espera, o filme já está se encaminhando para o seu período final. É um filme interessante por trazer esse aspecto do ocultismo, esse aspecto do satanismo. Esse é um subgênero que eu sou fanático, e esse é um dos melhores filmes da década de 60. Eu já falei inclusive no vídeo sobre pérolas B dos anos 60. E enfim, o ótimo protagonista, uma ótima ambientação dentro dessa loja de brinquedo, que depois vai mostrar o front, que é onde acontece as seitas mesmo, esse jogo, essa femme fatale ocultista nessa mulher. Enfim, o Círculo do Diabo, The Devil's Hand. Terror dentro da noite, não vá pelo título em português, não tem nada a ver, o título original é Venom. A trama é separada em dois aspectos, né? O primeiro é um jogo de conspiração, de espionagem, que tem essa família e um grupo de terroristas. Esse grupo de terroristas invade a casa da família para sequestrar o filho menor. Só que aí que nós vamos entrar na segunda etapa da trama. Quando eles vão sequestrar, uma cobra que meio que surge no lugar de uma forma bem inesperada, que a gente vai descobrir logo no comecinho do filme. E é que nós vamos ter o nosso filme de terror. Venom traz o Klaus Kinski junto com o Oliver Reed como protagonista. Tem até o Sterling Hayden como aquele astro do filme do cinema noir da década de 50, que fazendo uma pontinha como o avô da família. Filme divertido, claustrofóbico, só acontece dentro dessa casa, e com boas reviravoltas, bons personagens, e tem esses dois malucos como protagonista, nesses dois atores, tanto o Oliver Reed quanto o Klaus Kinski. Colapso no Ártico. Esse grupo de trabalhadores está no meio do Alasca, né, numa estação isolada, com esse frio, até o ponto que coisas estranhas começam a surgir. Primeiro um desaparecimento, depois outras pessoas começam a experienciar coisas além mundo, e é aí que o sobrenatural surge, e é o sobrenatural de uma forma bem cruel, bem macabra, tanto aos próprios personagens quanto ao próprio espectador. É um filme dirigido pelo Larry Fessenden, não sei se é assim que se a pronúncia correta do diretor. É um dos dois filmes que eu vou trazer do diretor quase em sequência. Tem um filme que vai cortar, daqui a pouco eu já trago outro. Esse diretor é conhecido por trazer filmes de terror que vão por uma camada mais experimental, então a gente pode esperar uma trama bem bizarra, uma direção diferente, a questão do sobrenatural que vai surgindo de uma forma bem natural, como se fosse para contornar os aspectos psicológicos dos personagens. Um bom filme, bem macabro, como eu disse, e com essa ambientação no meio do Alasca, no meio do frio, não tem como ficar mais atmosférico. Descanse em Pedaços. Uma mulher herda de só tinha uma casa isolada, né, num pequeno bairro, vai com seu marido para morar na propriedade, só que essa propriedade tem um bairro nela que é um bairro que toda a tia custeava as casas de todos ali. Então eles estão meio insatisfeitos com aquela situação, essas pessoas que eram ajudadas pela tia, e aí que vai surgir essa trama de enganação, essa trama de ocultismo, porque essa tia, essa tia morreu em circunstâncias naturais mesmo?
Vamos descobrir José Ramón Larraz como diretor. É um dos vários filmes que eu vou trazer desse diretor nessa lista. Vocês já estão acostumados aqui dentro do terror de Hobby, sempre trago um filminho desse diretor espanhol, e um filme gostoso, trabalhando sobre o ocultismo, com boas ambientações dentro desse bairro. É como se nós vivêssemos uma espécie de um bairro alternativo da nossa realidade aqui, e ótimos personagens, e os últimos 30 minutos, filmes que conseguem trazer em seus últimos 30 minutos terror em seu formato mais puro, sempre vão atrair mais a nossa atenção, né? Agora voltamos para o Larry Fessenden, Wendigo. Esse é o filme mais conhecido, o melhor filme de terror da carreira desse diretor. É uma família, né? O casal com um filho pequeno, eles estão viajando para uma cidade pequena para passar alguns dias no meio da neve, numa casinha isolada. Eles sofrem um acidente, eles têm uma situação, um conflito que surge com alguns locais, e aí coisas estranhas vão acontecer pós esse conflito. O Wendigo trabalha sobre a questão dessa mitologia do Wendigo, só que vai trazer, como eu falei no filme anterior, o aspecto do psicológico. O sobrenatural surge para dar contornos à psique de cada personagem dessa casa, a cada personagem dos locais dessa cidade, e a atmosfera maravilhosa, tem mais atmosfera do que Colapso no Ártico, cenas realmente desconfortáveis e um final bem triste também. Nervos à flor da pele, filme de 9 em 1 para nossa lista, sobre um piloto de automóvel que ele começa a ter visões, alucinações de ataques que acontecem. Só que o filme vai ganhar sua substância mesmo quando esses ataques se comprovam reais. E aí que esse homem começa a imaginar: eu sou um serial killer de fato, ou eu estou presenciando, eu sou um verdadeiro médium? Ele vai até a polícia, ninguém acredita, mas aí a gente vai se encaminhar pela jornada desse homem tentando descobrir a verdade sobre esses crimes. Um filme B em sua espécie mais rústica, né? Uma boa cinematografia tradicional de filme do final da década de 80 e início dos anos 90, e você vai descobrir, né? Dá-me 50, uma hora de filme, você vai descobrir o mistério do filme. Não tenha dúvidas, não é um mistério tão bem trabalhado, mas é um filme que se mantém gerando entretenimento até sua última cena. Almas Mortas, eu falei alguns filmes da Bette Davis, e quando a gente fala da Bette Davis dentro do terror, a gente tem que falar da Joan Crawford. E nesse filme Straight Jacket, em seu título original, dirigido pelo William Castle, essa mulher que ela presencia a traição do marido, mata esse marido, fica vários anos internada nessa clínica psiquiátrica, até que ela é liberada e vai conhecer essa família, essa filha que ela nunca viu, que ela viu ali nos primeiros anos. Só que outros ataques começam a acontecer, e aí que nós vamos ter esse mistério: essa mulher está cometendo esses crimes novamente? Essa mulher surtada, ou é uma nova pessoa? William Castle, em um dos seus filmes mais tradicionais, né, dentro do suspense, dentro do terror, um dos meus cineastas favoritos dentro do gênero da década de 60. O meu filme favorito do William Castle, eu já falo aqui, é o The Tingler, que não está nessa lista, né, mas é o meu filme favorito do diretor. Mas Straight Jacket traz a Joan Crawford uma grande atuação, uma boa trama, um bom mistério, e um final que vai surpreender com certeza. Abominável, um homem se recupera de um acidente que vitimou a sua mulher e o deixou numa cadeira de rodas. Ele passou um período numa instituição psiquiátrica, agora ele está retornando à sua cidade natal, mas logo nesse primeiro dia, ele, olhando pela janela, percebe uma criatura circulando ali as florestas próximas à sua casa. Ele fala para todo mundo, mas ninguém acredita, é somente um louco na cadeira de rodas. Mas aí, quando coisas estranhas começam a acontecer, as pessoas daquela cidade pequena começam a se perguntar se esse homem está certo. Um filme que vai trazer esse mito, né, do Abominável Homem das Neves, do Sasquatch, para dentro dessa cidade pequena, para um formato mais atual de terror anos 2000, emulando ali em sua melhor forma o terror da década de 50, terror sci-fi, o terror de criaturas, e fazendo uma homenagem ao Hitchcock em Janela Indiscreta, nessa questão da espionagem, o vizinho que está olhando ali, tudo que acontece na casa dos outros. Divertidíssimo, você vai se divertir do começo ao fim, tem bons efeitos especiais, em especial uma cena no final que nos surpreende, a gente não espera, e vem uma cena verdadeiramente sanguinária,
a melhor cena do filme, porém o filme é muito maior do que isso, é um filme B, em sua síntese ele não tenta esconder isso, mas vai te divertir muito mais do que qualquer filme com bom orçamento de fato. Popcorn, o Pesadelo está de volta, o filme vai acontecer todo durante essa noite, dentro desse cinema eles estão exibindo um festival de filmes, ataques começam a acontecer, primeiramente as pessoas acham que faz parte do espetáculo, aqueles ataques, depois se vem dentro de um verdadeiro filme de terror. Popcorn traz esse subgênero, né, filmes de terror que acontecem dentro de cinemas, dentro de teatros, e esse é o melhor desse subgênero, filme logo no comecinho da década de 90, uma ótima ambientação dentro desse cinema, e tem várias gags visuais, várias referências dentro do terror. Para quem gosta desse aspecto do terror, todo mundo gosta, né? Que faz referências a vários monstros, vários gadgets do Halloween, de festividades mais macabras. Tem tudo isso. Popcorn. Deadly Manor, filme sem título em português, mais um exemplar do José Ramón Larraz para nossa lista. Um grupinho tá viajando, o carro quebra, eles ficam no meio do nada, vão buscar refúgio nesse casarão abandonado, e é durante essa tardezinha, início de noite, em que eles acham que há algo ou alguém querendo fazer mal a eles dentro desse casarão. Deadly Manor vai trazer um slasher tradicional já no início da década de 90, né? Com uma ótima ambientação desse bosque, depois desse casarão velho caindo aos pedaços, com vários cômodos sendo explorados, vários locais, e o mistério que vai crescendo aos olhos do espectador. Quem é o responsável por isso? O passado dos personagens tem alguma coisa a ver? O que essa casa representa? Um ótimo filme, passa voando, a gente nem vê o tempo passar, nem vê conforme as mortes vão acontecendo, que a gente vê o sangue, o macabro, o tempo em si a gente nem percebe. O Circo dos Vampiros. Tem esse circo, eles vão de cidade em cidade, porém esse circo é composto por vampiros. E é aí que eles param numa cidade pequena, mortes e desaparecimentos começam a acontecer no local, e não precisa de 2 neurônios para os moradores da cidade perceberem que esse circo tem alguma coisa a ver com essas mortes. É aí que esses moradores querem vingança. Então nós vamos ter primeiro essa história de terror, desses vampiros dentro desse circo atacando essa cidade, depois uma história propriamente de vingança, até meio triste com esses vampiros, né? Eles só querem sobreviver, eles querem manter as suas existências, mas são expostos a esses moradores raivosos. Que A Serpente Alada, mais Larry Cohen para nossa lista, e outro filme do Larry Cohen, em Nova York, durante o dia, de novo, tem essa serpente, esse dragão que está atacando os prédios, e se inicia uma investigação. A investigação da polícia aponta para, de fato, um dragão, uma serpente que está atacando. Eles vão tentar descobrir aonde que essa serpente está para tentar matá-la. Só que o interessante do filme é que ele vai se dividir em 3 aspectos. Tem os ataques da serpente, tem a investigação policial, e tem um terceiro personagem que é um bandidinho de esquina, que em algum ponto ele vai se ligar a essa história. Nos últimos 45 minutos essas 3 histórias vão se ligar, nos trazendo uma experiência de terror ainda maior dentro desse filme do Larry Cohen. Como eu falei, todo durante o dia, explorando cidade grande, e é um filme de criatura, de uma serpente em Nova York, início dos anos 80, em seu estado bruto. Mãos criminosas, um pianista sofre um grave acidente, tem suas mãos amputadas, mas surge a figura de um médico que é capaz de fazer o transplante de mãos, fazendo com que o homem siga a sua vida normal. Só que essas mãos que ele recebe são de um verdadeiro psicopata, e aí que elas vão mudar a personalidade dele, a forma como ele lida com o mundo. Aí nós vamos ter o nosso terror de fato. Mãos Criminosas é um filme B tradicional, bem obscuro, da década de 60, filmado todo em preto e branco, e traz aquela atmosfera clássica. Essa é uma história que ela já foi contada várias vezes, né? Um romance adaptado. A releitura mais emblemática dentro do cinema é daquele Mad Love, lá da década de 30 com o Peter Lorre, que é uma obra-prima do terror. Assistam também, qualquer dia eu vou falar sobre ela. Mas aqui é um filme que ninguém lembra quando a gente fala sobre esse romance, e muito eficaz, curtinho, né? 60, 70 minutos, passa rapidinho, uma boa direção, um bom personagem, uma boa atuação do protagonista, que só fez praticamente esse filme, não fez mais nada. Enfim, Mãos Criminosas. A Praga da Múmia. As pessoas estão querendo, dentro dessa cidade, desenterrar tanto a múmia quanto a princesa, né, dessa múmia. Eles desenterram os dois, e aí o caos vai reinar sobre esse lugar. É uma das várias sequências de Múmia dentro da década de 40. Dentro da década de 40 teve até uma comédia sobre essa franquia, muito divertida, por sinal, esqueci o nome, mas está aparecendo aqui ao lado.
E esse é o filme curtinho, né? 60, 70 minutos, vai direto ao ponto, não tem enrolação, tem o Lon Chaney Jr. interpretando essa múmia e tem a princesa, né? Esse é o aspecto de inovação que essa saga traz. Ao invés de ser só a múmia, agora nós temos uma princesa também para a nossa história. Noite Infernal, filme da Linda Blair para nossa lista, um filme pós O Exorcista, né? Aqui na trama nós vamos ter uma festa de Halloween que acontece nessa mansão abandonada e pegadinhas são feitas nessa casa por um pequeno grupo. O outro grupo não tem nenhuma ciência disso, mas outras pessoas estão fazendo umas pegadinhas bem maldosas também nesse momento, e aí que tudo isso vai se culminar nos propiciando uma noite bastante macabra. Noite Infernal, Hell Night, em seu título original, vai trazer a figura da noite, a figura de uma trama que acontece em um único dia, né, na verdade, e a Linda Blair ótima, essa ótima ambientação dentro desse casarão, que não é só o casarão, tem fora uma espécie de cemitério, quase um cemitério, né, esse portão gigantesco que eles não conseguem fugir. Enfim, um bom filme de 81. Uma estranha de Los Angeles, uma mulher na casa dos 20, 25 anos, está procurando por seu pai desaparecido. Ela cai numa espécie de poço, é levada até uma realidade alternativa do mundo, e é nesse lugar que seu pai está, e é nesse lugar em que ela vai se meter nas mais diversas confusões. Filme B, produzido pela Canon, protagonizado pela supermodelo Kate Ireland. Eu não conheço, mas ela está aqui fazendo uma pontinha, atribui mais visual do que talento, né, na atuação, e como a gente sabe, a Canon conhecidíssima por filmes B e filmes divertidos. Esse filme aqui é dirigido pelo Albert Pyun, né, o rei do cinema B das décadas de 80 e 90, e é um sci-fi delicioso. O filme mais conhecido da carreira do Albert Pyun é aquele Cyborg, que eu já falei aqui no canal, inclusive. É um filme de ação que tem pequenas pitadas de terror, um filme de 89, e ali em LA, né, o título original, faz o que o diretor sabe de melhor, que é cenários muito legais, criativos, com poucos recursos financeiros, pouco orçamento. Então, filme super divertido a partir do ponto que essa mulher chega até a realidade alternativa, é que o filme fica divertido, é que o filme fica incrível visualmente, e a gente nem pisca até ele se encaminhar para o seu último terço. E filme ruim, mas que vai te divertir e vai te deixar de boca aberta com esse mundo paralelo. A Chuva do Diabo, nós vamos nos concentrar nessa família que os antepassados venceram de alguma forma essa seita ocultista. O líder dessa seita pegaram um livro que pertence a esse homem e guardaram 7 chaves. Agora esse líder ressurge das cinzas, aterroriza essa família, recupera o livro, e é aí que um filho que mora em outra cidade volta para essa cidadezinha e começa a investigar o desaparecimento de seus pais e essa seita maligna. A Chuva do Diabo é um dos bons filmes sobre ocultismo da década de 70, hoje pouquíssimo conhecido, né? Tem até participações de grandes atores como a Aida Lupino, tem o William Shatner como protagonista, tem um dos primeiros papéis também do John Travolta. O desafio a encontrar o John Travolta nesse filme, ele tá ali por alguns segundos, eu mesmo não percebi, só fui perceber depois que eu li as curiosidades sobre o filme. Enfim, para quem gosta de filmes de ocultismo setentistas, essa é uma boa opção. Matadouro, Slaughterhouse, em seu título original. O filme acontece numa cidade pequena, como os melhores filmes slasher da década de 80, né? E ele vai se concentrar nesse pai e nesse filho. Eles estão prestes a perder a sua fazenda, a fazenda que eles viveram durante várias décadas, e eles surtam, né? O filho surta, começa a aterrorizar os locais, matando um por um dos adolescentes, que de alguma forma não tem nada a ver com a história. Os coitados estão ali e sofrem na mão desses dois. Fantasias incríveis, né? Fantasias não, a personalização desse vilão, esse vilão super pesado, né? Acima do peso, seu pai com caipira, tem aquela atmosfera típica de filmes de caipira, onde o caipira interpreta algo ruim, algo que vai trazer mal aos mocinhos. Tem a figura do xerife, tem a figura desses estudantes, e o principal fator mesmo é a atmosfera de cidade pequena, essa locação dentro dessa fazenda abandonada, com várias rotas de fuga interrompidas em algum momento por esses psicopatas.
Frankenhooke, que pedaço de mulher, filme trash para nossa lista, aquele no melhor estilo. Eu citei, né, Toxic Avenger no início da lista. Esse é um filme já no naipe de Toxic Avenger, é esse nerd de computadores. Ele tá comemorando com a namorada morre num acidente trágico, né, bem bizarro, e ele resolve pegar os pedaços da mulher e fazer uma espécie de Frankenstein, uma grande homenagem ao filme Frankenstein, só que as coisas evidentemente não saem exatamente da forma como deveria. E o terror acontece, comédia com terror não se leva a sério nem mesmo por um segundo, cenas icônicas, principalmente a cena dentro do metrô, tem essa construção única dessa vilã, heroína, enfim, não sei, e o filme que tornou a atriz famosa, né, nesses cultos de cinéfilos de terror lá dos Estados Unidos, uma boa diversão, um filme que vai te divertir, vai te arrancar gargalhadas, mesmo sendo um filme trash, temos que ser claros. O Monstro Canibal. O filme vai se dividir em duas etapas, a primeira na década de 50, que vai durar durante os 15 minutos iniciais. Com esse quadrinista ele faz uma criação, essa criação sai de controle e ela fica trancada, né, durante décadas em um baú, nesse porão, nessa casa abandonada, até que na década de 80 outros quadrinistas chegam até essa casa e uma mulher vai até o porão, libera essa criatura, e aí que nós vamos ter as resoluções mais macabras para a nossa história. O Monstro Canibal traz o que há de mais tradicional dentro do terror, não tenta inovar muito, né, na fórmula, na estrutura, traz um monstro todo seu, essa criação, mas foge um pouquinho, adverte mais esse fã do terror da década de 80 por trazer essa questão do quadrinho, né, desenhos em quadrinhos que vão de alguma forma se ligar à história principal. The Undertaker, nós vamos adentrar a jornada de um agente funerário. Ele tem um estranho hobby de colecionar corpos, mas para colecionar esses corpos ele tem que colocar as mãos em massa. Ele começa a aterrorizar essa cidade. É aí que nós temos o nosso filme. Não é um filme muito complexo, né? Eu já falei sobre ele também na nossa lista de 88, Joe Spino como protagonista, o último filme da vida do Joe Spino, ator blackface maníaco, filme curtinho, rápido, 90 minutos, filme que não foi devidamente completado, então ele tem um probleminha aqui, uma ceninha a menos aqui, mas cumpre seu propósito de assustar, tem muitas cenas war, e tem o Joe Spino como protagonista, interpretando esse agente funerário completamente surtado, coisa que o Joe Spino sabe fazer com maestria. A Hora do Pesadelo 6, Pesadelo Final, filme de 91, e um filme de uma franquia famosa, né, da franquia A Hora do Pesadelo. Aqui a trama, aquela batida, né, o Fred atrás de seus jovens, só que esse filme ele vai acrescentar novas coisas à saga e principalmente os cenários. Não há nada como esse filme nos filmes anteriores da franquia. Ele cria um mundo como se fosse uma realidade alternativa, onde as pessoas estão morrendo nos sonhos com frequência, e nós vamos ter essa clínica psiquiátrica, esses jovens que estão tendo problema no sonho, Fred os atacando, e mais do que isso, nós vamos ter até pequenos esboços do passado de Fred, coisa que os outros filmes não adentram com tanta eficácia. Aqui nós temos isso, então por isso que eu trouxe. E tem os 30 minutos, 40 minutos iniciais são ótimos, principalmente reparem na sequência do ônibus escolar dentro de um pesadelo, que é de uma riqueza ímpar. Perversão Assassina, Crawl Space, mais um filme com o Klaus Kinski para nossa lista. É sobre esse homem. Ele tem um pequeno prédio, né, em sua cidade, ele administra, só que ele só aluga os apartamentos para moças, para mulheres, e ele vai por esses Crawl Space que eles chamam, né, nos Estados Unidos, esses dutos de ar. Ele vai se engalfinhando por ali, e ele vai espionando cada jovem até o ponto que ele chega até a atacá-las, a dar um fim cruel às suas vidas. O filme vai ganhar mesmo a sua força quando uma jovem muda para o local, passa a ser stalkeada por esse homem, só que ela vai tentar dar um rumo diferente à sua vida. Esse Crawl Space é divertido por trazer essa questão desses dutos de ar, esse homem se locomovendo por vários ambientes dentro desse pequeno prédio, né? E é um filme que se liga até a época da Segunda Guerra Mundial, com artefatos daquele período. Esse homem que foi um médico lá, um médico alemão, então vai ter toda essa ligação. É um homem que é especialista em torturas, desconfortável em alguns momentos, mas uma ótima pedida dentro desse horror oitentista. Um filme de terror diferente, foge ao comum, ao que há de mais tradicional dentro desse terror, e traz o Klaus Kinski completamente surtado. Convenhamos, não precisa muito para que o Klaus Kinski pareça uma pessoa fora de si.
O Altar do Diabo, filme de 1970, que vai trazer em sua trama mais ocultismo, e vai se dividir em duas. Primeiro nesse museu, né, que tem alguns artefatos que uma seita demoníaca quer adquirir a qualquer custo, e dentro dessa seita mesmo, essa seita maligna, a trama a gente, em alguns momentos a gente nem mesmo compreende para quais caminhos eles estão seguindo, é mais pela experiência, é mais por um filme de ocultismo, por trazer essa atmosfera clássica de década de 70, embora ele transpire década de 60 ainda, é um filme de 1970, né? E tem o Jim Stockwell como protagonista, um dos primeiros papéis desse lendário ator de Hollywood. A Noite das Assombrações, Night of the Ghouls, em seu título original, filme do Ed Wood Jr. Se eu tô falando de filme B, se eu tô falando de filme obscuro, eu jamais poderia deixar de incluir algum filme desse lendário, o pai dos filmes B, dos filmes trash, de terror, e surpreendam-se. Primeiro eu vou falar um pouquinho da trama, que a trama vai trazer essa sociedade ocultista também, que vai atuando em determinado ponto da história, e essa investigação policial em algum ponto da história que tem 60, 65 minutos, então é curtinho, você pode assistir com qualquer tempo livre que você tiver, você vai conseguir matar o filme. Com algum momento da trama, essa investigação e essa seita vão se unir lá onde a seita acontece, aí que nós vamos ter o nosso terror. É o melhor filme para mim da carreira do Ed Wood Jr., é melhor do que Plano 9 do Espaço Sideral. Ele tem uma atmosfera única, é um filme trash do começo ao fim, mas tem uma atmosfera macabra, tem uma atmosfera de Halloween, lá de período de Halloween, com as máscaras, com as fantasias em si dos personagens, a figura da noite, a figura de personagens surgindo no meio de névoa. É um filme super divertido, amei cada segundo desse filme, e como eu falei, a Ed Wood Jr. em seu melhor. Bruxa, Encontros Diabólicos, Witchery, em seu título original. Um casal vai até uma ilha comprar uma casa que eles estão de olho, só que dentro dessa casa tem uma espécie de bruxa que atua de forma invisível para tentar destruir aquelas pessoas que estão querendo comprar a sua casa, né? E tem outras pessoas que não tem nada a ver com a história, que estão ali também, que vão sofrer as consequências. O filme acontece em um único dia, nessa tarde, depois durante a noite mesmo. Tem o David Hasselhoff como protagonista, antes de fazer Baywatch em sua ilustre filmografia, e é um filme bem esquecível, né? Uma trama bem simples sobre bruxaria, mas tem uma das cenas mais desconfortáveis, mais perturbadoras desse cinema oitentista, a cena da agulha. Não vou dar detalhes para não destruir a experiência de ninguém, mas é uma cena que vai se igualar ali ao melhor que aquele cineasta Lucio Fulci traz em sua filmografia, cineasta italiana, a que esse filme consegue se espelhar e fazer até superar em alguns momentos. A Maldição, Raízes do Terror, toda a trama vai acontecer dentro dessa fazenda, na realidade dessa cidade pequena. Nós vamos adentrar aos passos de um garoto de 12, 13 anos com sua irmã pequena. Esses são os dois protagonistas, e tem a mãe desses garotos, tem o padrasto, que é um homem terrível, tem o meu irmão, mas o filme vai ganhar sua força mesmo quando cai um cometa perto da fazenda, e nesse cometa há algo dentro dele que vai alterar completamente a vida dessa família, vai alterar para pior, se bem que a família já não vivia um bom momento. Filme bem lento em suas investidas, vai se concentrar mesmo nos dramas familiares, nessa interação social terrível entre esse garoto com seu padrasto, com seu meio irmão, até o ponto que o terror acontece mesmo nos seus últimos 30 minutos. Tem o Will Wheaton como protagonista, aquele ator jovem que fez o Conta Comigo, lembra aquele clássico da década de 80 que passava muito na sessão da tarde? Aqui é o mesmo ator como protagonista. Ele não tem boas lembranças sobre filmar, sobre o diretor. Eu citei o Lucio Fulci, ele não dirige esse filme, mas ele dirige Uma Pequena Ponta, com galinhas que estão atacando essa garota. O Will Wheaton também não tem boas histórias sobre o Lucio Fulci, então é um filme bem conturbado em seus bastidores, mas vale a pena para quem quer zerar aí os anos 80. Pânico no Shopping, o filme tem várias frentes. Primeiro, esse shopping que vai ser inaugurado, e um dia antes acontece uma grande chuva, o shopping é completamente alagado, não deveria ter ninguém no lugar. Aí nós temos mais outras duas histórias, algumas mulheres e homens que estão por alguma razão nesse shopping, meio perdidos ali, que vão se abrigar durante essa enchente, e tem uma história de um prisioneiro que escapou e vai de alguma forma cair nesse shopping. Então nós temos essas três histórias que vão convergir, trazendo um filme de enchente dentro desse shopping, com esse maníaco aí, prisioneiro. Filme realizado pela televisão,
Pra quem sabe, eu gosto de filmes para a televisão. Hoje em dia a gente não tem mais, né, nos Estados Unidos. Foi uma moda que perdurou ali durante os anos 70, 80 e 90. Hoje em dia já nós não temos. Temos até alguns que saem por volta e meia, mas são mais filmes de drama, de terror mesmo, pode esquecer. Eu gosto desses filmes feitos para a televisão porque eles trazem aquele aspecto 4x3, quadradão, né? Que remete aos clássicos lá das décadas de 40 e 50, e isso, sei lá, dá um aspecto mais de era de ouro de Hollywood, muda um pouquinho a nossa experiência, e eles não podem fazer a utilização de muita violência, né? São filmes para público de 14, 12 anos, e quando a gente une o suspense e o terror, o que sobra? A atmosfera. E é um filme divertido, lembra um pouco até aquele Enchente, Quem Salvará Nossas Crianças. Você se lembra aquele filme que passava aqui no SBT, né, na Cinema em Casa? Lembra muito, mas não é um filme tão triste quanto aquele, é um filme que tem mais ação, mais suspense, divertido. Filmes com enchente, com águas, eu confesso que eu adoro também. Berberian Sound Studio é um especialista em acústica para filmes de terror. Ele viaja até a Itália para realizar um trabalho, ele é da Inglaterra, né? Ele viaja até a Itália e o filme acontece durante a década de 70. E nesse lugar existe um clima tóxico, né, entre os diretores, entre os atores. Na captação mesmo desse áudio ele não está se dando muito bem, e ele vai perdendo pouco a pouco o contato com a realidade dentro de toda essa loucura. Esse Berberian Sound Studio faz uma grande homenagem ao cinema giallo da década de 70, então se você ama esse cinema giallo de suspense e terror, pode assistir esse, que você vai se divertir. É um filme mais lento, mais construído através da atmosfera, do clima, acontece na escuridão, né, dentro de um estúdio todo escuro. Um ótimo protagonista, nós vamos acompanhando pouco a pouco a derrocada do homem à loucura. House of Darkness. Uma noitada, um homem conhece uma mulher perfeita, vai até a residência da mulher, isolada nessa mansão, acha que se deu bem, né? Tirou a sorte grande, só que aos poucos, durante essa noite, outro filme que acontece durante uma única noite, durante essa noite ele começa a sentir algo de sinistro no ar. Ao mesmo tempo que isso acontece, a mulher apresenta a ele umas irmãs dela. É aí que o terror vai acontecer. Tem o Justin Long como protagonista, tem aquele meme recente, né, que tá rondando os fãs do terror, que quando você vê o Justin Long em um filme de terror, você pode ter certeza que o personagem não vai se dar bem. Meus filmes favoritos do Justin Long dentro do terror são Os Olhos Famintos de 2003, né, e aquele Berberian, que saiu mais recentemente, nos últimos anos, filmaço. Esse aqui não chega, nem se compara a esses dois filmes, mas é um filme interessante, é um filme com boas surpresas, traz em alguns momentos uma atmosfera irresistível ao espectador, em outros momentos desconforto com esse personagem experienciando o inferno. Enfim, House of Darkness, uma pequena pérola dos últimos anos. O Ataque das Sanguessugas Gigantes, um filme com esse título só poderia ter saído da década de 50, filme trash com 65 minutinhos, a história pouco importa, mas eu vou falar um pouquinho dela. Ela vai se separar em duas instâncias, um casal, que eles estão em crise, a mulher tem um amante, o homem descobre isso e tudo vai se encaminhar até esse pântano, né, os três brigando. E a história desse pântano, que tem umas criaturas que permeiam o lugar, que sempre que é possível elas atacam os seres humanos. Então nós vamos ter essas duas histórias convergindo em algum ponto desses 65 minutos. Reparem na construção, na fantasia dessas sanguessugas. Parece que o roteiro deveria ser, o orçamento deveria ser bem baixo. Eles pegaram aqueles sacos de lixo e colocaram nos atores. É hilário, filme divertidíssimo, traz uma boa atmosfera. Por mais que ele seja trash, por mais que ele seja um filme B, até ruim em alguns aspectos, ele tem que divertir, e esse filme diverte. Esse filme traz até um pouquinho de calafrios em algumas cenas. Tem a figura desse pântano que ganha vida durante esses 60 minutos. Enfim, essas sanguessugas maravilhosas da década de 50.
À Beira do Machado, Edge of the Axe, José Ramón Larraz, de novo para nossa lista, agora concluindo na trama. Vai acontecer uma cidadezinha no meio do nada, tem esse assassino mascarado que vai começar a aterrorizar. Eles não conhecem a violência, pois bem, vão conhecer na figura desse mascarado, ou esse homem mascarado emula um Jason, é quase um personagem irmão, então vai trazer até esse aspecto da nostalgia ao fã do slasher da década de 80, né? A gente se sente quase numa versão fanfic de Sexta-feira 13, uma ambientação regular, né? Não é nada muito espetacular dentro dessa cidadezinha. O que a gente mais pode esperar são aquelas campanhas de marketing da Coca-Cola, que a cada umas 5, 10 minutos a gente vê a marca da Coca-Cola aparecendo em tela. Esse foi o fator que mais me chamou a atenção, mas o filme é bem divertido. Slasher oitentista, você sabe que o filme pode ser ruim, mas ele vai te divertir. Chegamos ao final da nossa maratona, mas não pare por aqui, continue assistindo os vídeos do nosso canal. Separei 2 vídeos: terror em cidades pequenas e embaixo, terror obscuro dos anos 2000. Maratone os vídeos do nosso canal.